Olá, olha quem voltou. Eu voltei. Muita coisa pra gente conversar. Muita coisa. Eu acho que quando as coisas foram acontecendo na minha vida nos últimos meses, eu tava tão dentro da situação, me dava até vontade de vir aqui fazer um vídeo, falar com vocês. Mas eu pensei, não, deixa eu viver. Deixa eu ver como é que vai ser. E aí depois eu vou lá e conto. Então, o que aconteceu? Vou contar do início para vocês. Viajei final do ano, como eu contei para vocês no vídeo passado. Antes de viajar, nós fechamos o contrato com a Clínica de Reprodução Humana. Nós fechamos com a Engravida. A Engravida tem algumas clínicas espalhadas no Brasil. E aqui nós fomos daqui de Brasília. E aí, então, decidimos o seguinte, ó. Quando nós formos voltar da viagem, em janeiro, nós já vamos começar o tratamento para fazer a fertilização. Não repare, acabou de passar aqui atrás. Nós já vamos fazer o tratamento para fazer a fertilização. E aí, só que para iniciar o tratamento, eu precisava menstruar. Aí, como eu falei para vocês no vídeo anterior também, ano passado, por exemplo, eu menstruei todos os meses, com exceção de abril. Então, apesar do ovário policístico, ano passado até que eu tive uma certa regularidade, assim, né? Então, como ela tava vindo de abril, de maio pra cá, de maio de 2024 pra cá, eu pensei, não, em janeiro eu vou menstruar e já vou iniciar o tratamento. Então, eu tinha até uma data, que a minha previsão da minha menstruação estava marcada pro dia 6 de janeiro. Aí eu pensei, fiz as contas na minha cabeça, né? Não, eu vou chegar no Brasil dia 4. Dia 6 está previsto minha menstruação. Acho que nem foi dia 4, acho que foi dia 4 que eu cheguei. E então, logo que eu chegar, já vou iniciar o tratamento, minha menstruação vai chegar e pronto. Só que o que aconteceu? Deus quis diferente. Minha menstruação não veio em janeiro, não veio em fevereiro. Quando eu fiz o vídeo para vocês, em março, minha menstruação ainda não tinha vindo, então minha menstruação veio só final do mês de março. E aí sim que eu poderia fazer a primeira etapa do tratamento da fertilização, que é fazer o estímulo dos ovários, para a gente conseguir o maior número de folículos possíveis de virarem óvulos, né, maduros. Então, foi que aconteceu isso. No final de março, minha menstruação veio e começaram as ultrações. Então, como é que funciona? Durante a menstruação, eu fui lá, fiz a primeira ultrassom, fiz a primeira contagem de folículos, e eu tinha 20 folículos. Aí eu pensei, meu Deus, será que é pouco 20 folículos? Vamos ver, porque existe um funil, né, na fertilização in vitro. Então ele começa grandão e vai afunilando aqui, que vai caindo a quantidade de óvulos, né, que serão maduros, que vão virar blastocistas. E aí, o que aconteceu? Veio a menstruação, comecei a fazer a primeira ultrassom, contei, tava 20 folículos, aí uma semana seguinte fui contar de novo, já tinha 15 folículos, eram 3 ultrassons, então a primeira 20, a segunda apareceram 15, aí na terceira apareceram só 7. Ai, meu Deus do céu, só tenho 7. Quantos desses vão ficar maduros? Quantos deles vão virar blastocistos? E aí eu já me deu um desesperinho, né? Mas tô aqui, vamos nessa. Só que nesse período, eu comecei a tomar medicação. Eram 3 medicações. Uma eu tomava só de manhã, a outra eu tomava de manhã e à noite. E isso comprimidos, né? E a terceira era injetável. Então, todo dia eu levava uma agulhada na barriga. Então, eu fazia
a aplicação do medicamento na minha barriga, né? Aí, inicialmente, eu tava meio receosa de fazer a aplicação sozinha. E aí, então, eu pedi a ajuda do Luan. Então, o Luan fez as aplicações comigo. Eu acho até que foi muito importante ele fazer isso, dele participar comigo, que realmente é uma forma, porque tudo acontece muito com a mulher, né? E então eu achei importante ele participar desse momento, sabe? Mesmo que fosse aplicando a medicação. Só que ele precisou viajar a trabalho, então eu tive que me virar e fazer a aplicação sozinha. E no meio disso tudo, eu iniciei um trabalho, comecei a trabalhar. E aí eu não tinha muito horários definidos e tal, porque muita coisa do meu trabalho, às vezes é necessário fazer reuniões à noite. E a minha aplicação era 9 horas da noite. Parece tarde, né? Mas sim, tiveram algumas situações que eu tive que fazer a aplicação na empresa, porque realmente as reuniões terminaram muito tarde. Então foi um período assim de muito. Ai, como é que eu posso falar? Que eu pensava assim, tipo assim, eu pensava, isso é uma esperança, uma esperança, uma esperança, uma esperança. Só que ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, eu sou capaz de fazer isso, eu dou conta de fazer isso, como é puxado, como é dolorido. E não só fisicamente que eu tô falando, né? Porque lógico, tomar uma agulhada dói, né? Mas eu não tô nem falando da dor física, sabe? É muito mais das emoções, né? Porque o que nós tomamos todos os dias é uma bomba, né? São muitos hormônios. Inclusive hoje eu tô numa situação que eu esqueço as coisas com muita facilidade. Por exemplo, eu vou lá no banheiro pegar um sabonete. Eu chego no banheiro, aí eu, meu Deus, o que eu vim fazer? Então, isso para pequenas coisas, assim, né? Tipo, abrir o seu. Eu pensei, vou ver alguma coisa no WhatsApp. Aí, quando eu desbloqueio o celular, eu penso, meu Deus, o que eu vim fazer mesmo? Então, coisas assim que acontecem curto tempo de prazo, curto tempo, e eu perco a memória nesse período. Então, muita coisa está acontecendo, sabe? E aí, dá pra ver, tipo, no meu rosto, tanto que eu tô inchada, meu corpo, a minha barriga tá, parece que eu tô grávida já, de tão grande que tá. Mas voltando pra medicação, eu fiz a medicação, foram 12 dias tomando a injeção todos os dias. No último dia, foram 3 injeções que eu tomei na barriga. E a partir daí foi que a gente marcou uns dias depois para fazer a transferência. Transferência não, desculpa. Para fazer a punção. E aí nós fomos para a clínica. A punção foi marcada para um domingo. Aí fomos eu e Luan para a clínica. Chegando lá, eu vesti aquela roupa de hospital, né? O Luan vestiu o pijama cirúrgico. E aí, essa punção, ela é feita com anestesia. Então, eu não vejo nada, eu não sinto nada. Então, fomos eu e o Luan, esperamos o horário, entrei na sala de cirurgia e fiz a punção dos óvulos. E aí, terminando a punção, aí eu acordei, né? Porque na hora eu dormi. Aí eu acordei já no quarto. E aí eu ansiosa. Ai, desculpa, tô com sono. Ai, cheguei do trabalho e tô aqui fazendo vídeo pra vocês. Vocês viram que tá noite, né? Normalmente quando eu faço vídeo aqui tá claro atrás, né? Da luz do dia. Mas enfim, o tempo que eu tive é agora. Então, fiz a punção.
E aí eu fiquei louca para saber, quando eu acordei da anestesia, aí minha pergunta era, quantos óvulos? Quantos? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, se a última ultrassom eu tava com 7, aí eu fiquei pensando, meu Deus, vai cair, né? Quantos vão ser? E aí, para minha alegria, foram 10. Foram 10 óvulos que foram tirados. E aí eles passam por um momento de maturação. Então, nesse mesmo dia, o Luan fez a coleta dos espermatozoides e na clínica a embriologista fez a fecundação, né? Então, uniu lá o espermatozoide do Luan com o meu óvulo, juntou, fez a fertilização. E aí, depois que isso é feito, tem um tempo para esse embrião amadurecer, né? Então, foram 5 dias pra gente ver quantos virariam blastocistos que seriam viáveis para fazer a transferência, né? E aí, então, mais um processo de espera. Mais espera. Então, foi passando e aí, quando chegou no D5, que foi os 5 dias de maturação dos óvulos, aí nós tivemos a resposta do laboratório, da embriologista. E aí, dos 10, 6 funcionaram, 6 evoluíram, 6 foram óvulos, foram 10 maduros, óvulos maduros, todos 10 foram fertilizados, só que de todos esses, só 6 evoluíram. Então, pronto, eu pensei, tenho 6 oportunidades, né? Só que, o que eu pensei? Eu pensei assim, ó, vou fazer transferência de 2 em 2. Caso não dê certo a primeira, então eu pensei, tenho 3 chances, né? 2, 2, 2, então 6 embriões. E aí eu decidi que ia enviar 2, decidimos, né, Luan e eu, que nós íamos enviar 2 embriões para biópsia. Então enviamos esses 2 para analisar. A biópsia, ela analisa problemas cromossômicos de genética, né? Então, por exemplo, dá para descobrir algumas doenças cromossômicas com essa biópsia e também dá para analisar se o embrião ele tem compatibilidade com a vida. Então, um foi euploide, que foi ok, deu certo, e o outro aneuploide, que foi descartado. Então, esse aneuploide, ele não era compatível com a vida, ele tinha uma mutação, então ele foi descartado. Então, o que aconteceu? Eu continuei com 3 paletas, um do embrião que foi biopsiado, que ele era compatível à vida, que ele não tinha nenhuma doença, por exemplo, no sentido de, por exemplo, síndrome de Down, então não tinha. E aí, como os outros 4, eles estavam divididos em 2 paletas, 2 aqui e 2 aqui, eu pensei, vou congelar essas 2 paletas e vou transferir só esse aneuploide, que eu queria ter colocado 2, mas se eu fosse descongelar uma paleta e usar só um embrião, porque cada paleta tem... Vocês estão acompanhando? Cada paleta eram 2 embriões. Cada paleta, 2, 2, 2. Aí essa paleta que eram 2, eu mandei biopsiar. E aí, então, esse aqui, um funcionou e outro não. Então, nessa paleta tinha só um. Então, só um viável à vida, perdi a outra. Essa paleta eu tenho 2, essa paleta eu tenho 2. Eu queria inicialmente colocar 2 embriões logo de primeiro. Só que se eu fosse descongelar esse, eu corria o risco de perder o outro, que estava congelado na mesma paleta. Então, o que eu pensei, vou transferir só um. E aí, se não der certo nessa uma, aí os restantes eu vou transferindo de 2 em 2, né? E aí, beleza, mandei para biópsia.
E aí, para fazer a biópsia, ela demora 20 dias. Ou seja, nesse período eu ia menstruar e ia perder esse ciclo. Porque tudo é isso, tem que esperar a menstruação. Tem que ser no início do ciclo, né? Que é o primeiro dia da menstruação. Então, eu fiz a coleta dos blastocistos, eu acho que já foi em abril. E aí eu tive que esperar abril inteiro para ter foi abril, para eu ter a resposta da análise. Então, eu perdi abril inteiro. Quando foi em maio, eu recebi, foi esse resultado que eu falei agora para vocês, do C, euploides e o aneuploides. E aí, sim, depois disso, eu fiz o preparo endometrial. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui agora, contando para vocês como é que foi esse período de medicação para... minha cabeça tá péssima. Essa a minha preparação para fazer a punção e tudo mais, a análise do biópsia e tudo mais. E aí, então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o preparo endométrio e a transferência. Tudo isso já aconteceu. Agora eu tô vindo aqui contar para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.